Oi, gente, a paz do Senhor Jesus, de volta com mais um vídeo da série Missões em Foco. Esse é o terceiro vídeo da série e o segundo vídeo do tema País em Foco. Como prometido no vídeo anterior, o país de hoje em foco é Índia. A Índia, que está no 11º lugar na posição da lista mundial de perseguição contra os cristãos, e a posição que ela alcança em pontuação é de 83 pontos na pesquisa da lista, enquadrando-se também como perseguição extrema. No vídeo anterior, nós vimos sobre a Coreia do Norte, que lidera essa lista de perseguição já há 20 anos consecutivos, com uma pontuação de 96 pontos na pesquisa de perseguição, também com perseguição extrema. O vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a Índia, e a Índia tem muitas particularidades. Eu te convido a sentar, pegar um caderninho, uma caneta, se você quiser anotar as informações, salve esse vídeo, encaminha para quem precisa aprender mais sobre a obra missionária, compartilha nos grupos da sua igreja, compartilha nas suas redes sociais, não esquece de curtir o vídeo, comenta, comentários proveitosos, porque como dito no vídeo anterior, qualquer tipo de comentário partidário, político, com insultos, serão excluídos. Como o nosso foco é trazer um despertamento para a obra missionária, eu te convido a me ajudar, porque esse trabalho não é para minha promoção pessoal, é para a promoção do reino, é para que haja um despertamento na igreja em prol da obra missionária, amém? Então vamos lá, porque a Índia tem bastante informação. Primeiro eu quero trazer para você uma visão geral sobre o país, com algumas curiosidades até, antes de nós entrarmos na questão da igreja na Índia propriamente dito. É importante que a gente saiba que a Índia ela é o 7º maior país do mundo. E ele atualmente é o país mais populoso do mundo. Gente, ultrapassou a China. A Índia hoje, ela atinge o seguinte número de população: 1.441.719.852 pessoas. Olha o número populacional da Índia. É muita gente. É também considerada a maior democracia do mundo. Só a população eleitoral da Índia, aqueles que votam, é de aproximadamente mais de 970 milhões de pessoas. E isso equivale a mais de 10% da população mundial. Veja só o tamanho populacional da Índia. Na Índia, nós temos cerca de 400 idiomas. Eu assisti um podcast de um missionário que viveu 4 anos fazendo missões lá na Índia, e ele trouxe também algumas informações interessantes de quem esteve lá. Essas informações você consegue pesquisar no Google, ter acesso a essas informações que eu estou te trazendo. E desses 400 idiomas, como a Índia foi colonizada pela Inglaterra, a língua franca ainda do país é o inglês, ou seja, a língua de maior comunicação. Cada indiano, ele fala em média de 3 a 4 idiomas, isso mesmo. Olha só, devido a quantidade de idiomas que eles têm no país, cada idioma ele já fala, cada indiano fala em média de 3 a 4 idiomas. Embora o hindi, ou hindi, né, é considerada a língua da nação, cada estado e cada núcleo familiar, povoado dentro da Índia tem o seu próprio idioma. Olha que interessante. Não é como no Brasil que nós falamos de sotaques, né?
Por exemplo, o paulista, o carioca, o gaúcho. Não. Na Índia são 400 idiomas, ao ponto até de um não conseguir comunicar com o outro, se não falar o mesmo idioma. Por isso, além desses idiomas, que não são dialetos e nem sotaques, são idiomas mesmo dentro do país, existe o Hindi, que é a língua nacional, e o inglês, que é a língua franca da nação. Nova Delhi é a capital política da Índia, como se fosse Brasília no Brasil. Porém, Mumbai é considerada a capital financeira, como se fosse o suporte financeiro que São Paulo traz para o Brasil. Mumbai faz esse papel lá na Índia. E Varanasi é a capital espiritual. Nesse local específico, eles contam com mais de 2.000 templos e ela é cercada pelo rio Ganges. Até por isso que ela é considerada a capital espiritual, porque o Ganges tem muita importância para os indianos. A Índia é considerada a quinta maior economia do mundo, com um PIB de 3,7 trilhões. E essa é a parte, né? Pasmem. Cerca de 330 milhões de deuses. Isso considerando uma forma de análise de contabilização oficial. Porém, segundo estudos de historiadores, de especialistas em religiões e culturas indianas, orientais, inclusive você consegue encontrar essa informação lá no site da editora Abril, pela revista super interessante. Eles trazem a seguinte informação: 330 milhões de deuses, porém extraoficial, esse número pode chegar a bilhões, sendo cogitado a possibilidade de uma divindade para cada devoto. Se passa de 1.440 milhões, imagina se cada devoto tiver o seu próprio Deus. A outra curiosidade é que a Índia é o país com o maior número de PhDs do mundo. E há um choque muito grande entre o desenvolvimento profissional, visto que eles estudam bastante, sendo o país com o maior número de PhDs do mundo, porém, em contrapartida, há uma pobreza extrema que também contrasta com luxos excessivos. O país ele tem muitos choques de realidades. Não existe uma distribuição que vai indo da classe alta, média, e não, ou é muito ou é nada. É muito assim brusca a diferença entre as realidades na Índia. Eles têm templos lá até para ratos. O Ganges, que é o rio, famoso rio Ganges, ele é um rio sagrado para eles e é considerado o rio mais sagrado do mundo. A gente sabe que lá no Egito tem adoração ao Nilo, mas o Ganges é considerado o rio mais sagrado do mundo. O Ganges, ele mescla de banhos para purificação a ritos funerários em suas águas. As mesmas águas com restos mortais são as águas que muitos deles se banham para se purificarem, na visão deles. Ao todo, existem mais de 2 milhões de templos hindus espalhados por toda a Índia, e há um alto nível de poluição e baixa qualidade da água. A religião predominante é o hinduísmo, mas o islamismo ele vem com a segunda posição, sendo a segunda maior religião na Índia,
com cerca de 14,6%. Esse número pode parecer pequeno, mas a gente tem que lembrar que a população da Índia ela está acima de 1.440 milhões de pessoas. Então, 14,6% desse número é muita gente, tanto é que ela acaba sendo considerada a terceira maior população muçulmana do planeta. Agora vamos para uma parte interessante que muita gente já teve acesso a essa informação de maneira superficial e eu gostaria de falar um pouquinho aqui, que é sobre a tradição das castas que a Índia apresenta. Existe uma tradição chamada Varna, que lista pelo menos 4 castas entre a população. Gente, eu fiz questão de pesquisar no Google Tradutor em Hindi para tentar chegar próximo da pronúncia dessas castas. Os Brahmins, que são os Brahmanes, como a gente fala em português, que são descendentes do deus hindu Brahma, que é considerado o deus da criação. Temos os Kshatriyas, que são os guerreiros e governantes. Os Vaishyas, que são os mercadores. E temos os Shudras, que são os que fazem trabalhos braçais. São essas 4 castas que nós temos. Dentro dos Brahmanes, que são os descendentes do deus, segundo eles, hindu da criação, são os professores e os intelectuais. São os top das castas. Aí você deve estar te perguntando, mas eu vi por aí num determinado programa de televisão uma vez que existem os considerados, os famosos Dalits, que são os intocáveis. Os Dalits, eles nem sequer são considerados uma casta. Não é uma casta Dalit. Existem as 4 principais castas e daí vem os excluídos. Eles não são considerados uma casta e são considerados intocáveis, que são os Dalits. Por esse motivo, não é comum você ver ascensão social entre as castas, porque existe uma rivalidade, porque realmente se vê em posições hierárquicas. E embora essas castas sejam proibidas por lei, socialmente elas ainda prevalecem. Aliás, pelo que eu andei pesquisando, na Índia a gente vai ver muito isso. A lei é uma coisa, o que acontece na prática é outra. Eu sei que não é muito diferente, né, de muitas realidades, mas é que lá realmente o impacto social é muito maior do que a lei defenderia, e a gente vai ver isso de uma forma ainda mais intensa mais para frente quando a gente falar da perseguição contra os cristãos. Nós vimos casos de um Dalit que conseguiu chegar numa alta posição na Índia. Isso aconteceu, ele é considerado o pai da Constituição indiana, e um outro Dalit que conseguiu chegar numa posição de presidente, porque dos últimos anos para cá houve uma tentativa de se extinguir essa questão das castas. Há um movimento nas grandes capitais para que sejam mais inclusivos, para que as pessoas que estão nas castas mais desfavorecidas e os Dalits não sejam pessoas condenadas a futuros, né, improdutivos, enfim. Mas, como toda movimentação de pacificação, não deu muito certo. Tivemos essas exceções históricas, porém, na realidade do dia a dia, as castas ainda dominam muito. Inclusive, dentro do hinduísmo, que é a maior religião do país, esse sistema de castas existe também dentro da religião e dos templos. Tanto que muitos dessas castas menos favorecidas e os Dalits, eles desapontados ao ver essa exclusão dentro da própria religião, muitos deles acabam se convertendo a outras religiões. Agora vamos falar do cristianismo na Índia.
O cristianismo lá é a terceira maior religião da Índia, porém atinge apenas o número de cerca de 71,1 milhões de cristãos, que considerado, né, a porcentagem do hinduísmo, do islamismo e do total geral da população indiana, é um número muito pequeno ainda. A grande maioria dos que compõem essa comunidade cristã na Índia são convertidos de outras religiões, o que é chamado de cristianismo não tradicional, ou seja, não são cristãos porque são de família cristãs, porque vieram de uma linhagem cristã, não. Quem compõe a maior parte do cristianismo da comunidade cristã na Índia são convertidos de outras religiões, sendo que a grande maioria também são das castas inferiores e dos Dalits, como nós falamos anteriormente. Muitos desses se desapontam com a religião predominante por ter essa discriminação dentro da religião e são acolhidos dentro do cristianismo, que abraça, independente da casta, da posição social. Jesus veio para todos, glória a Deus, aleluia. E são abraçados pelo cristianismo, por Jesus Cristo, pela fé, e muitos deles se convertem ao cristianismo, por isso que eles compõem a maior parte da comunidade cristã lá na Índia. Inclusive foi criado um movimento chamado de Ghar Wapsi, que em tradução livre significa volta para casa. Esse movimento ele visa trazer de volta para o hinduísmo essas pessoas que, desapontadas com a discriminação pelas castas, se convertem a outras religiões. Eles criaram um movimento para tentar convencer essas pessoas que saíram de que eles podem ser reacolhidos dentro da religião, enfim. 11 dos 28 estados que o país apresenta instituíram uma lei de anticonversão. Isso tem proibido e dificultado a entrada de bíblias e a literatura cristã no país. Eles fizeram, inclusive, se eu não me engano, no ano passado, ou foi 2022, uma tentativa de fazer com que essa lei abrangesse todos os estados e o país se tornasse um país anticonversão. Como disse o missionário que eu estava ouvindo no podcast, que viveu lá por 4 anos, ele disse: tecnicamente, pela lei, não é proibido você ser cristão, porém, é proibido você disseminar o cristianismo. Você não pode evangelizar, você não pode pregar, você não pode falar da sua fé para outras pessoas. Só que mesmo esse você pode ser, não é tão pode ser, né? Tecnicamente não teria problema eu ser cristã desde que eu não tentasse passar a minha fé para ninguém, mas na prática nem o eu ser cristã é tão bem visto e tão aceito assim, não é tranquilo. Eles entendem que se você fala da sua fé, que não é a fé da grande maioria, para outra pessoa, você está coagindo pessoas, você está ameaçando, induzindo pessoas a mudarem da sua fé. Eles não acreditam numa mudança de fé espontânea. E os radicais extremos querem tornar o hinduísmo como a religião oficial da Índia, ao ponto de obrigar todo indiano a ser hindu. Se você não é hindu, você não é indiano. Essa é a visão que eles têm, essa é a filosofia que eles acreditam. E, inclusive, o considerado presidente, que inclusive a Índia está em processo de votação esse ano, e ele já está lá há cerca de 10 anos e parece que ele vai ganhar de novo e ficar por mais 5 anos aí, porque a forma de eleição, de governo deles tem uma distribuição diferente, depois você pode pesquisar melhor. Ele compartilha dessa visão extrema, ele não se esforça nem um pouco de querer
sustentar e apoiar projetos que venham tornar o país laico com relação às religiões. Então, ele não dá atenção para as violências que acontecem contra as minorias, porque quem sofre perseguição lá na Índia não são somente os cristãos, mas os muçulmanos também, porque eles não são vistos como uma religião originária do país. As únicas religiões que ainda são vistas com bons olhos pelos radicais hindus é o budismo e... Ai, gente, eu esqueci agora, me perdoa o nome da outra, mas eu vou colocar aqui para vocês. Que são originários, né? Que são filosofias originárias da Índia, e eles não veem como uma ameaça. As outras religiões eles não aceitam, e daí tem essa questão de perseguição. Lá, as igrejas cristãs, elas enfrentam muita burocracia. Lembra que a gente falou que a Coreia do Norte ainda lidera, porque lá não tem a mínima possibilidade de ser cristão, a não ser no sigilo, porque não são permitidos nem templos, nada. Você ser descoberto como cristão na Coreia do Norte é praticamente uma sentença de morte. Já na Índia, embora seja uma pontuação altíssima, de 83 pontos na lista, é perseguição extrema, mas devido a essa democracia que considera que possam haver outras religiões na lei, na teoria da lei, é possível que você tenha templos e igrejas de outras religiões. Porém, na prática, como falamos, não é bem assim que funciona. Então, elas enfrentam muita burocracia, porque o próprio governo dificulta tudo que são tudo que é em prol das igrejas. Elas enfrentam as igrejas e a comunidade cristã na Índia enfrentam desafios diários como discriminação, pobreza, cuidados inadequados de saúde pública, desnutrição, enfim. E dessa forma, eles precisam de auxílio de estrangeiros para projetos sociais. Porque lá dentro mesmo eles não têm apoio nenhum do governo, da população, nada. E daí eles contam com essa ajuda que nós, de fora, visamos tentar auxiliá-los ali nessa situação, só que o governo, ele dificulta tudo. Ele torna praticamente impossível que essas ajudas, que esses auxílios cheguem até eles, porque coloca muitas restrições. Um outro fato interessante é que a comunidade cristã lá na Índia é a segunda mais alfabetizada do país. Só que, mesmo sendo a segunda mais alfabetizada, o que por um lado é muito bonito, né, da gente ter essa informação, pelo outro, eles são o maior grupo de desempregados dentre todas as minorias devido aos boicotes e às discriminações. O cristão lá na Índia, ele não tem as mesmas oportunidades de trabalho, de emprego, de estudo. Eles são discriminados, eles são privados das suas necessidades básicas, e com isso eles acabam não conseguindo nem trabalho para sustentar a sua família. Ou seja, é um país que não proíbe na lei, mas é um país que discrimina descaradamente na prática social. Existe um alto nível de violência física e falta de respeito pela vida humana lá na Índia. Eles não medem esforços para fazer literalmente a justiça com as próprias mãos, de acordo com aquilo que eles acreditam. Como foi dito, evangelizar pode ser considerado um crime. Os convertidos do hinduísmo, principalmente, que é a maior religião, que é considerada a religião mãe deles, são os que mais sofrem
pressão e violência. Vamos falar de como funciona... Perdão, gente. Vamos falar de como funciona a perseguição contra as mulheres lá na Índia. Elas sofrem em geral, independente de ser cristã ou não, as mulheres em geral sofrem com uma cultura tradicional que é patriarcal. É um país extremamente machista, segregalista, se é que eu posso colocar dessa forma. E quando são cristãs, tudo isso se torna pior e elas se tornam ainda mais vulneráveis. Elas sofrem com ataques com ácido, agressões brutais, violência doméstica, prisão domiciliar, casamentos forçados, expulsões da comunidade. As mulheres e meninas em si já são vistas como inferiores e são negligenciadas com baixas de alfabetização e educação. A mulher não é vista como alguém que precisa estudar, isso de uma maneira geral. Quando se é cristã, isso fica ainda mais dificultoso, porque elas têm menos acesso ainda, porque além de ser mulher, é cristã. A preferência da sociedade por meninos leva ao aborto seletivo de meninas e ao infanticídio feminino. Chegou até ser considerado a possibilidade de não ser autorizado a ultrassom na gestação, para que não se soubesse se era menina ou não, porque estava aumentando o índice de abortos por meninas. Sempre que tem a informação de que a mulher está grávida e é uma menina, geralmente há o aborto, porque não é visto para eles como produtivo ter uma filha mulher, sem contar a questão do dote do casamento, que lá quando eles se casam, quem paga o dote é a mulher pro noivo. Então isso para eles é muito prejuízo, é um ser desnecessário, inferior, então eles tomam essa atitude de abortar as meninas, ou quando nasce e vê que é menina, aí eles matam a criança, porque é do sexo feminino. É do gênero feminino. Os casos de estupro, então, são diários. E as forças policiais não se mostram interessadas em ajudar as vítimas ou fazer justiça com os criminosos. Para você ter uma ideia, a vaca, sabe a vaca, o animalzinho, é considerada sagrada lá na Índia. Acredito que muita gente também sabe disso. 80% da população que é hindu venera e enxerga a vaca como sagrada, e por esse motivo é um crime você matar uma vaca. Não tem negociação. Você é preso porque você matou uma vaca. Mas se você violenta uma mulher, possivelmente não vai acontecer nada com você. Vamos falar sobre os homens. Os homens cristãos também sofrem violência física. De que forma? Tortura e até morte. São forçados a assistir à agressão de membros da família, podem ser isolados socialmente, excluídos do papel de liderança no emprego, ser demitidos do trabalho, serem impedidos de fazer negócios, sofrem abusos no trabalho quando não são demitidos e obrigados a participar de rituais hindus. Nas áreas rurais, eles podem perder o acesso aos campos agrícolas, sendo impedidos de ter a própria plantação. E em linhas gerais, por serem os provedores principais nas famílias, a perseguição pode empobrecer a família inteira, porque eles são privados de
prover esse recurso de sustento para sua família. Eles podem também enfrentar falsas acusações e prisões, e isso pode se arrastar por longos anos sem que seja feita de fato uma justiça. Em meio a todo esse contexto opressor que a Índia se sustenta, eu quero trazer aqui um testemunho. Nós vamos chamar de Hari, um pseudônimo, um nome falso desse testemunho desse rapaz, desse homem lá na Índia, que se converteu por meio de uma obra missionária, aleluia, que foi feita na vila que ele morava lá. Um missionário pregou, e 3 famílias se converteram na vila que ele morava, porém, os radicais, os extremistas, expulsaram essas 3 famílias dessa vila, e essas famílias foram acolhidas na vila que esse missionário morava, onde existiam mais cristãos. O Hari, que é o nosso personagem desse testemunho, que a gente não identifica com nomes reais, a fim de preservar a integridade física dele ali, naquela nação, ele achou tão bonita a atitude de acolhimento desse missionário, desse pastor, de ter acolhido essas famílias, e o amor que foi demonstrado pela vida dele quando eles estiveram lá ministrando a palavra, que ele entendeu que Jesus era o único Deus que ele deveria seguir, que ele não tinha encontrado esse amor, esse acolhimento em nenhum dos outros milhões de deuses que as outras religiões traziam, e nem no próprio apoio do país, e ele decidiu entregar a sua vida a Jesus Cristo, ele se converteu, aleluia, e a partir dali ele dedicou a vida dele a aprender mais, a estudar, ele fez teologia, ele seguiu crescendo no conhecimento, porém quando ele se converteu ele foi expulso de casa, porque os pais, os irmãos passaram a odiá-lo, não queriam mais ele dentro de casa, a mãe não se conformava com o que ele tinha feito. Ele saiu de casa e dedicou a sua vida aos estudos, ao conhecimento da fé, à intimidade de vida com Jesus Cristo, e ele se tornou um pastor local porque ele começou, a despeito das perseguições, a pregar dentro daquela vila onde ele morava, mesmo sendo expulso de casa. E através da dedicação dele no ministério, o evangelho cresceu naquela vila e muitas pessoas foram alcançadas e se converteram ao cristianismo. E ele teve a coragem de abrir uma igreja naquela região. Só que os extremistas não ficaram felizes, óbvio que não, com aquele crescimento do cristianismo naquela vila onde eles moravam. E ele foi denunciado 2 vezes, foi preso 2 vezes, mas como não tinham afirmações sustentáveis para mantê-lo preso, ele acabou sendo solto. Até que, no ano passado, na Páscoa, no culto de Páscoa, esse ano, no culto de Páscoa, eles tiveram a igreja invadida pelos extremistas e pela polícia, que ameaçou prender todo mundo da igreja, e realmente levaram presos ele e alguns cristãos, alguns irmãos que estavam ali no culto. E ele conta que ele começou a ser indagado, coagido a falar lá, né, no interrogatório na polícia, e ele fala que os extremistas, eles oprimiam os policiais a ameaçarem ele. Veja que nem os policiais têm controle sobre os extremistas ali, que eles exigiam que algo fosse feito em relação a ele, e a ele ser um pastor, a ele ter uma igreja. E ele conta que os policiais perguntaram assim, quem te deu o direito de você fazer isso, né? Ter uma igreja, pregar. Ele falou, além da Constituição da Índia, porque é uma lei até então,
ele fala a minha Bíblia e o meu Deus. E por fim decidiram, gente, é linda, né? Essa demonstração de fé dos nossos irmãos, sabe? Isso me emociona demais. Enfim. A decisão foi que a igreja fosse selada, fechada, e a partir dali eles tiveram que começar a se reunir secretamente, porque naquela vila em específico eles não conseguiram mais autorização de cultuar publicamente, de reabrir a igreja. Ele tentou todos os recursos que ele podia para tentar reabrir a igreja, ele não conseguiu, então hoje eles seguem em grupos pequenos cultuando. E ele fala: ainda que eu morra pela minha fé, eu vou seguir, eu vou continuar seguindo Jesus Cristo, que foi o Deus que deu sentido à minha vida. Eu não tenho palavras para esse tipo de declaração. E olha que essa história nem é a das mais, eu posso dizer, pesadas que eu já tenho ouvido no campo missionário. A gente tem tanto a aprender com os nossos irmãos da igreja sofredora. Enfim, e com o fechamento da igreja, ele também teve todos os recursos dele cortados. Lembra que eu falei que os cristãos ali, eles têm os recursos limitados, muitos deles não conseguem trabalhar e são impedidos de fazer negócios? Então, isso também aconteceu com o nosso irmão Harry. E quem abraçou eles e sustentou nesse momento de dificuldade foi o projeto de missões, foi Deus através do projeto de missões Portas Abertas, a qual eu tenho embasado todos esses meus estudos e trazido para vocês. Como ele disse, Deus mais uma vez, sendo conosco, não nos desamparou, porque quando todas as portas foram fechadas e os nossos recursos foram encerrados, Deus enviou vocês para nos socorrer e nos sustentar. Então, graças às doações do projeto missionário Portas Abertas lá na Índia, ele, a sua família e muitos dos irmãos da comunidade foram sustentados com alimentos, e há um investimento para tentar conseguir abrir de novo essa igreja que foi fechada. Então, como eu posso ajudar? Como você pode ajudar? Além das orações, é claro, eu te convido a abrir o seu coração e doar para esse projeto. Eu vou trazer aqui sempre os valores em reais para você que me ouve no Brasil e em dólar para você que me ouve nos Estados Unidos ou de outros países do mundo. Você tem a liberdade de converter para sua moeda, e nós que estamos nos países considerados de primeiro mundo, né, os países que usufruem do dólar, da libra, são os países que na conversão da moeda para o real nós temos vantagem de conseguir ajudar de uma melhor forma. Eu estava aqui pensando antes de gravar esse vídeo e eu me emocionei sozinha de novo aqui, sozinha não, né? Porque Jesus está sempre aqui comigo. E eu disse: Senhor, que privilégio estar nesse país. Porque às vezes a gente se vê de mãos tão atadas sem conseguir contribuir com a obra missionária, e aqui o Senhor nos dá condições de ajudar infinitamente mais do que a gente pensava. Eu vou te dar 3 formas de você contribuir. A forma padrão, que é um valor geral para todos os tipos de doação que o Portas Abertas recebe, que é um valor de R$60 para você apoiar as comunidades que sofrem perseguição pelo mundo, que em dólar equivale a $12,67. Ou ainda o trabalho específico com a Índia, que é
para manutenção, criação e manutenção de escolas e distribuição de alimentos, porque as crianças também sofrem muita discriminação ali quando são cristãs, eles sofrem bullying nas escolas, ninguém quer brincar com eles, ninguém quer sentar com eles, e eles sofrem diferenciação até no ensino. E tem até a história de uma mulher que se converteu com seus 2 filhos e foi expulsa de casa pelo marido. Foi difícil para ela até conseguir alugar uma nova casa, porque muitas vilas não queriam aceitá-la, por ela ter se convertido e ter sido expulsa de casa. E uma vila onde tinham pessoas com a mesma situação acolheu, e uma vila cristã, e ela conseguiu ali uma casa para eles morarem, só que ela não tinha recurso financeiro nenhum, porque os homens são os provedores. Se para a mulher em si, indiana, já é difícil, uma mulher cristã expulsa de casa ficou praticamente impossível. E eles foram sustentados pelo projeto de Missões Portas Abertas também. E o projeto de Missões Portas Abertas fez o quê? Abriu uma escola, gente, para que essas crianças que foram rechaçadas, excluídas, tivessem onde estudar e tivessem a esperança de um futuro. E um dos menininhos, ele fala assim: agora eu tenho amiguinhos que querem jogar futebol comigo. Gente, se eu ouvi isso da boca de uma criança. Enfim. E esse projeto da Índia, especificamente, tem um valor em reais de R$ 102,50 que você pode doar, que em dólar dá o equivalente a US$ 21,21. Ou, se você quiser ajudar o projeto Um com Eles, que também é da Missões Portas Abertas, que é específico para reabrir e reerguer igrejas que foram fechadas, destruídas, que só nesse ano teve um aumento de 600% de igrejas que foram destruídas na lista de perseguição. E vale lembrar do caos que houve em Manipur, lá na Índia, o ano passado, onde 249 igrejas foram destruídas num prazo de apenas 36 horas. Manipur é o maior estado cristão lá do país. E o projeto Um com Eles visa levantar, reerguer essas igrejas para que o evangelho continue sendo disseminado e os nossos irmãos tenham onde cultuar abertamente. Para esse projeto específico, o valor em reais é R$ 115 e em dólar US$ 23,63. Eu quero aqui lembrar e frisar mais uma vez que esses são valores sugeridos. Não é que você é obrigado a doar esse valor. Você vai doar conforme as suas condições, as suas possibilidades, se você assim tiver o coração missionário. Mas se você puder doar o valor sugerido, que é um valor baseado na quantidade que eles precisam, amém. Se não, seja menos ou seja a mais, fique na liberdade do que você possa contribuir. Se a gente somar os 3 projetos, se você falar: ai, Patrícia, eu queria conseguir ajudar todos, em reais, R$ 277,50, e em dólar, se você decidir ajudar os 3 projetos, $56,19. Como da outra vez, você vai entrar no site www.portasabertas.org.br. Se você criar no projeto Um com Eles, clicar no projeto Um com Eles, você vai ajudar a reconstrução das igrejas destruídas. Se você clicar no projeto que tem o nome Índia, você vai ajudar na construção de escolas e distribuição de alimentos. E se você clicar somente em doar, independente de ser um projeto específico, você vai ajudar em linhas gerais as comunidades que precisam de ajuda e são apoiadas pelo Portas Abertas.
Gente, o Portas Abertas nem sabe que eu faço essa divulgação. Porque, como eu disse, não é para minha promoção pessoal, mas sim para a obra missionária. Esse vídeo ficou mais extenso porque a Índia tinha muitas informações, isso porque muita coisa ainda ficou de fora. Mas eu peço ao Espírito Santo, todos os dias, todas as noites, que traga um despertamento, um avivamento de despertamento na igreja. O próximo país que nós vamos falar é o Paquistão, que atinge o 7º lugar na posição na lista mundial de perseguição. Eu te espero no próximo vídeo. Não esquece de compartilhar, de curtir, de comentar. E que Deus abençoe a sua vida.